Vamos continuar a nossa exploração das aplicações das travessias, né? Então temos hoje mais duas aplicações. A primeira delas, vocês já estão vendo aí, diz respeito aos grafos bipartidos. Depois que a gente discute esse primeiro tópico aí, a gente avança para as pontes e pontos de articulação. Então são mais aplicações oriundas aí das travessias em largura e profundidade. Então vamos dar início aqui falando dos grafos bipartidos. Bem, inicialmente precisamos saber o que vem a ser um grafo bipartido. Então a definição é essa daí. Um grafo é dito bipartido se todos os seus vértices podem ser coloridos usando apenas duas cores, mas não é simplesmente atribuir cores aleatoriamente para esses vértices. Eu preciso respeitar a seguinte regra: todos os pares de vértices vizinhos tenham cores distintas, ou seja, se há uma aresta ligando dois vértices, em uma ponta dessa aresta, um dos vértices tem uma cor, e na outra ponta da aresta a cor é a cor oposta. Então tem que colorir esse grafo usando duas cores apenas, respeitando essa restrição. Se for possível, nem sempre é, mas quando for possível, a gente chama esse grafo de grafo bipartido. Então, como é que a gente pode identificar na prática se um grafo é bipartido ou não? A ideia é usar uma das travessias, seja a travessia por largura ou por profundidade, nesse caso aqui é indiferente. Então, à medida que eu vou fazendo essa travessia, eu começo com uma atribuição onde nenhum dos vértices ainda está colorido. Então, eu marco todos os vértices ainda como não coloridos e escolho o vértice de partida da travessia, tanto a BFS quanto a ADFS começam em um vértice de partida S. Então, para esse vértice de partida, eu atribuo qualquer uma das duas cores, se é indiferente, mas ele tem que ser colorido. Uma vez que eu colori esse primeiro vértice, todos os vizinhos desse vértice de partida vão ter que ter a cor oposta. Então eu faço esse processo. Se for uma travessia por largura, eu já preencho todos com a cor oposta. Se for por profundidade, o próximo vértice que eu vou visitar vai ter que ter a cor oposta. E eu vou continuando esse processo. Uma vez que eu atinjo um novo vértice e faço a coloração dele, eu tenho que tomar essa providência para os vizinhos do meu filho, depois os vizinhos do meu neto, e assim por diante. E à medida que eu avanço nesse processo, se eu chegar no nó que já está colorido, eu tenho que fazer a seguinte verificação. O pai desse nó, quem descobriu ele, tem a cor oposta? Se tiver, tudo bem, mas se tiver a mesma cor, aí esse grafo não é bipartido. Então, nos grafos que não são bipartidos, certamente você vai chegar a uma situação onde um nó, pai e o filho, compartilham uma mesma cor. Então, nesse caso, o grafo não é bipartido e caso isso não ocorra, você consiga finalizar sua travessia sempre respeitando essa dualidade das cores entre vértices que compartilham uma aresta, o grafo será bipartido. Vamos ver isso aqui num exemplo visual aqui que fica mais fácil de entender. Eu tenho um grafo aí com 10 vértices, algumas arestas, e eu vou começar uma travessia em profundidade, poderia ser em largura, não faz diferença, mas para ficar claro que a de profundidade também funciona, eu vou começar no vértice 1 e vou pintar ele de azul. Então esse vértice agora, os que são em branco é porque eu não colori ainda. Esse vértice está em azul, vou continuar minha travessia, o primeiro dos seus filhos vizinhos que não foram visitados ainda era o 2, então quando eu vou continuar minha travessia no 2, o 2 tem que receber uma cor diferente de azul, nesse caso ele ficou laranja. Prosseguindo a travessia, a partir do 2 eu atinjo o vértice 6, então ele tem que ter cor diferente do 2, que era laranja, ele se torna azul. Na travessia por profundidade, o próximo vértice, a partir de 6 não visitado é o 3, então o 3 recebe a cor laranja, que é diferente da cor do 6. E veja que o 3, na travessia, a única aresta que eu não naveguei aqui ainda foi a aresta de 3 para 1. Eu, de fato, não prossigo na travessia, mas preciso me certificar que se eu fosse de 3 para 1, eu teria a propriedade das cores opostas aí nas duas pontas da arestas respeitada. E o que acontece? Então, não tenho mais vértices não visitados, eu volto recursivamente de 3 para 6 e de 6 eu sigo para 9, que recebe a cor laranja. O 9, entre seus vizinhos não visitados, eu posso seguir, por exemplo, para 7. 7 tem que receber a cor azul. O vizinho de 7, que é o 5, recebe laranja. E o vizinho de 5, que é 1, de fato tem a cor correta, que é 1. Eu posso voltar recursivamente lá para o 9, avançar agora para o 8, que recebe a cor azul também. O 8 continua para o 4, que recebe a cor laranja. E o 4 iria para o 1, mas não tem problema porque a cor aí está respeitada. Por fim, eu volto recursivamente para o 9 e faço a coloração do último vértice pendente, que era o 10. Então veja que esse é um grafo bipartido. Então qualquer aresta que eu escolher nesse grafo agora, nas duas pontas eu tenho as duas cores. Tá certo? Então isso daí é a caracterização de um grafo bipartido. Eu mostrei o exemplo agora visual usando uma travessia por profundidade, mas na implementação que eu trouxe para vocês eu estou usando uma travessia por largura, para mostrar que ambas são indiferentes. Qualquer travessia que você escolher é igualmente válida. Eu começo declarando três constantes. Uma, que é nada para indicar que vazio, que eu não tenho nenhuma coloração atribuída ainda àquele vértice, que está associado ao número 0.
a cor azul como 1 e vermelho como 2. O nome das cores aqui também é diferente, só precisam ter identificadores distintos. Eu começo minha fila da minha travessia por profundidade no vértice de partida S e atribuo a cor azul. Poderia também começar ele inicialmente em vermelho, não faria diferença, mas vamos começar aqui em azul. Enquanto minha fila não estiver vazia, eu vou extrair o próximo elemento da fila, o elemento que ocupa a posição frontal da fila ali, excluo ele da fila e vou passar em todas as adjacências de U. Cada um desses vértices V eu vou fazer duas verificações. A primeira delas é, o V ainda não foi colorido? Se não foi colorido ainda, eu atribuo a cor oposta. E esse trecho de código aqui costuma confundir as pessoas. A cor de V será 3 menos a cor de U. Isso é uma maneira de atribuir essa cor sem fazer aqui um ternário ou um if para saber, olha, o U era azul, então tem que ser vermelho, ou ele era vermelho, tinha que ser azul. Você pode subtrair de 3 a cor atual de U. Veja, se o U nesse momento é azul, ele foi atribuído o número 1, 3 menos 1 dá 2, que é vermelho. E se o U era vermelho, 3 menos 2 dá 1. Então, quando você quer alternar entre dois valores inteiros, basta que você desconte da soma de ambos o número atual. Aí, naturalmente, o que restar é o outro. É o que eu fiz aqui para evitar condicionais. Uma vez colorido o V entra na minha fila da minha travessia. Agora, se o V já tinha uma cor associada, ele não deve entrar na fila, mas ainda assim, resta fazer a seguinte verificação. As cores de U e V são as mesmas? Aí é aquele caso, pai e filho com a mesma cor, uma mesma aresta com as duas pontas de mesma cor. Aí é o que caracteriza um grafo que não é bipartido, eu retorno imediatamente aqui falso. Caso contrário, eu prossigo com minha travessia em largura aqui dentro desse laço. Se a travessia encerrar sem abortar aqui, significa que todos os critérios de coloração foram respeitados. Então, esse é um grafo, de fato, bipartido. Veja que essa função não chama ela de bipartido, de BFS, por causa daquela situação que eu exemplifiquei quando a gente estava falando de componentes conectados. Para saber se o grafo é bipartido, todos os seus componentes conectados têm que ser bipartidos. Então, se quando eu estiver verificando um a um todos os seus vértices, eu achei algum não colorido, eu tenho que começar uma travessia a partir desse U, que vai fazer com que eu faça a coloração em todo o componente conectado que U faz parte. Então, se o grafo tiver um ou mais componentes conectados, ele só será bipartido se todos os componentes individualmente forem bipartidos. Por isso que a função que checa se é bipartido é essa daqui e não simplesmente uma única BFS. Muito bem, eu separei para vocês aqui 4 problemas que envolvem esse problema de grafos bipartidos, de coloração. Às vezes vai estar explicitamente falando de coloração, outras vezes vão falar de relações de algumas propriedades que você pode caracterizar que elas definem ou não um grafo bipartido e aplicar o que a gente acabou de ver. Desses daqui eu resolvi 2 deles, é o número 2 e o número 3, que eu vou mostrar para vocês agora. O número 1 e o número 4 fica aí para vocês poderem praticar também esse conceito.